né? Gostaria de agradecer essa oportunidade de fazer parte dessa plenária, parabenizar o Simpro por esse evento, que é de extrema importância nesse momento que se cogita a volta às aulas aqui no Rio de Janeiro. E, assim, eu até fiz um pequeno texto, eu vou lendo e vou falando, né, para poder até conseguir dizer tudo nesses 15 minutos que eu gostaria de ter. Bom, então, eu falo, né, desse lugar de professora, também, principalmente de educação infantil, também sou pesquisadora da área de educação e da psicomotricidade, faço parte do grupo de pesquisa de TACA, do NINA, né, o Núcleo Infância, Natureza e Arte da Unirio, e também do grupo de educação psicomotora do Colégio Pedro II. Né, e atuo como professora de pós-graduação em educação psicomotora no Colégio Pedro II. Eu trago tudo isso até para esclarecer que eu falo principalmente a partir do chão da escola, no convívio direto com as crianças e também a partir desse contato direto com educadores que atuam em instituições públicas e privadas na educação de crianças e jovens. No contexto da pandemia, através de encontros virtuais, reuniões de trabalho, troca de mensagem, né, por tantos dispositivos digitais, com educadores, com as crianças da escola, com famílias, aí eu construí essa fala que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Quando a questão do retorno a curto prazo virou pauta dessas discussões, a primeira sensação foi de medo e angústia. E com essas sensações, comecei a discutir sobre essa possibilidade, entender a causa desse medo, dessa angústia, ouvir profissionais de diferentes áreas sobre o assunto e buscar formas saudáveis para lidar com essa possibilidade. Então, começaram a surgir diversas questões que ainda estão sem respostas, como tantas outras questões que o doutor Herman também apresentou. Uma delas, por exemplo, ouvindo os educadores, eu vi que precisaria cuidar do corpo do educador. Quem cuida de quem cuida? Vi que o medo e a angústia eram sentimentos generalizados entre educadores e não por desejo de não voltar de forma alguma, mas por preocupação com as condições desse retorno. Qual o trabalho a ser realizado com os educadores para que eles retornem confiantes das condições de saúde em ambientes aglomerados de crianças? Porque, sim, serão ambientes aglomerados de crianças. A nossa realidade é essa, pelo menos nas escolas públicas e em muitas escolas particulares. Das famílias eu ouvi outro tipo de preocupação. Eu não quero que meu filho volte. Vou perder a vaga dele na escola? Tenho a escolha de deixar meu filho em casa? Essas questões vieram de uma mãe, de uma criança de educação infantil da escola pública que o filho foi sorteado para conseguir sua vaga e garantir ela até o ensino médio. Como ficarão as exigências com frequência escolar? As crianças são obrigadas a voltar? A família corre o risco de perder a vaga da criança na escola ou de ser julgada como negligente por não levar seus filhos à escola? Onde encontraremos essas respostas? Ouvindo relatos da área da saúde, eu fui lembrada de que estamos no período outono-inverno, no qual há um aumento relevante de casos de bronquiolite, crises alérgicas, resfriados e outras doenças respiratórias comuns na infância nesse período. Esse é o período que a escola já tem, costumeiramente, muitas faltas, porque é o período que as crianças mais adoecem. Qual a estrutura que podemos garantir de retorno nesse período, se já é comum em outras épocas, né? Quer dizer, nessa época do ano, mas não necessariamente na pandemia, nariz escorrendo, corpo febril, tosses, espirros. Se uma criança da turma der um espirro, apresentar febre, a turma toda vai precisar ficar em isolamento até confirmar a origem do espirro? Como é que vai ser isso? Porque com Covid-19 ou não, esse é o período dessas doenças se manifestarem. Também temos que pensar que, com o retorno, o contágio dessas outras doenças aumentará, o que pode comprometer a estrutura do sistema de saúde público, principalmente, que precisa estar voltado para o combate ao coronavírus, ao invés de ser lotado por questões virais já comuns nesse período outono-inverno com as crianças. E agora, com as crianças em casa, estão deixando o sistema de saúde mais tranquilo em relação a essas viroses e processos alérgicos. A Organização Mundial de Saúde já confirmou que pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus, e estudos de outras doenças relacionadas ao Covid-19 já estão sendo realizados em crianças, tendo foco a doença similar à síndrome de Kawasaki, que já afeta crianças na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai ignorar isso? Pensando nas condições estruturais das escolas, qual será a quantidade de crianças por sala? E aqui falo de crianças até 12 anos, como sinalizado no Estatuto da Criança e do Adolescente. As salas são arejadas em todas as escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro? Como serão os momentos ao ar livre? As crianças poderão brincar e ver crianças de outras turmas ou ficarão isoladas em seus grupos? Compartilharão o mesmo escorrega, os mesmos brinquedos de parque? Como será esse controle no recreio? E os banheiros das escolas? Será possível higienizar os vasos sanitários, as descargas e as portas a cada xixi de cada criança? As torneiras a cada lavagem de mãos?
No ensino fundamental, como manter as crianças afastadas umas das outras na sala, no pátio, no recreio, na cantina? Sim, porque são crianças também no ensino fundamental, repito, pela lei até 12 anos. Na educação infantil, como será a troca de fraldas? Porque o que vejo na escola em que trabalho é que recebemos crianças de 3 anos ainda usando fraldas. Como essa troca será realizada? Como será administrada a hora da refeição? A criança que põe a mão na cadeira, na mesa, no colega e põe a mão na comida ou na boca. Podemos garantir que as merendeiras estejam com a saúde adequada para cozinharem para as crianças? Como garantir isso se os pré-sintomáticos também passam vírus? O mesmo em relação aos professores, outros educadores da escola, equipe de manutenção e as próprias crianças. Como saber quem não é pré-sintomático ou assintomático? Essas questões exemplificam tantas outras que estão em aberto em relação ao retorno. E muitas delas não serão respondidas com protocolos ou reuniões nas escolas, porque estão para além de nossas condições no Rio de Janeiro de respondê-las. A falta de respostas adequadas amplia a angústia e insegurança dos profissionais de educação e de muitas famílias. Mas eu também quero trazer algumas afirmações, não vou ficar só nas perguntas, não. Eu afirmo, pela experiência que eu tenho com escola, que é impossível garantir o distanciamento de 1 a 2 metros entre crianças e seus professores. Elas começaram o ano letivo em fevereiro e as aulas foram interrompidas bruscamente em março. O vínculo com o novo grupo e com as novas professoras ainda estava se fortalecendo. Será necessário um novo e diferente acolhimento que será o retorno de um distanciamento abrupto sem ser trabalhado para que acontecesse, diante de muitas incertezas, angústias, medo e novas formas de lidar com a realidade para todos nós. O cotidiano vai trazer muitas incertezas, mesmo quando a pandemia passar. Mas agora, com a pandemia ainda vigente, as incertezas são ainda maiores. Essas crianças precisarão e muito desse acolhimento. Acolher criança significa toque, pele a pele, abraço, colo. O contato físico é inevitável. E isso também entre as crianças. Não podemos desumanizá-las. Educação é, acima de tudo, o processo de humanização. E na escola, isso acontece no coletivo. Não é possível educar individualmente na escola. As singularidades, sim, são consideradas e trabalhadas. Mas, mesmo assim, a educação escolar só se dá no coletivo. Não podemos retroceder em relação aos vínculos, afetos e cuidados. Cuidar da saúde não está de forma alguma dissociado de cuidar das emoções. E a educação escolar não está de forma alguma dissociada do cuidar e das emoções. Educar também é entender que as relações entre os corpos se dão na relação com seu próprio corpo, com outros corpos e com o ambiente, de forma indissociável também. Essa afirmação pode ser embasada nas obras de filósofos como Spinoza, Guattari, Deleuze e Merleau-Ponty. Também pode ser embasada pela psicomotricidade em diversos artigos e livros de psicomotricistas consagrados no Brasil e no mundo. Também pode ser embasada por neurocientistas que estudam a aprendizagem na infância e por diversos educadores da infância no Brasil e no mundo. Nas leis brasileiras de educação, como a Resolução número 5, 17 de dezembro de 2009, que define as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, válida até hoje, e que também está presente na Base Nacional Comum Curricular, o currículo de educação infantil tem como eixos norteadores as interações e brincadeiras, ou seja, a própria lei afirma que não dá para ter um currículo de educação infantil que não aconteça a partir das interações e brincadeiras. Na infância, isso representa contato, vínculo, relações concretas com o próprio corpo, com o corpo do outro e com o ambiente. O conteúdo da educação infantil não está no papel, está nas relações. Portanto, uma educação de qualidade não pode abrir mão dessas relações de forma que também sejam de qualidade. Algo menor que isso compromete a qualidade do processo educativo e pode trazer danos irreparáveis no corpo desses sujeitos, que hoje são crianças e amanhã serão adultos. As diretrizes de educação infantil e as diretrizes de ensino fundamental, sendo que a do fundamental legitimada pela Resolução 7, de 14 de dezembro de 2010, nesses dois documentos, nos seus artigos 6º, apresentam os princípios éticos, estéticos e políticos como norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas. Esses princípios são indissociáveis. Nas diretrizes do ensino fundamental, os princípios estéticos vêm definidos como o do cultivo da sensibilidade juntamente com da racionalidade, dentre outras questões. O que eu quero apresentar com isso é que as relações sensíveis no campo do afeto são legalmente e cientificamente essenciais no processo educativo. Com crianças, ainda mais em período de acolhimento, inclui, repito, toque, colo, abraço, seja do professor ou de seus colegas. Como também inclui a percepção das expressões corporais, do não dito na linguagem verbal, porém, para as crianças, escancarado na linguagem corporal.
as crianças percebem o que sentimos sem que precisemos verbalizar. As linguagens sensoriais predominam nas suas leituras de mundo e na leitura das pessoas. Muitos pesquisadores da área da educação, neurociência, psicanálise, psicomotricidade, psicologia do desenvolvimento já afirmaram que a criança aprende e se relaciona com o mundo primeiramente por sua sensorialidade. E aí falam de protocolos. Mas não dá para pensar em protocolos sem pensar nos sujeitos que precisam segui-los. Criança age 10 muito... minutos. Ok. Movida pelo lúdico e pelos afetos no aqui e agora. Isso é constatação empírica e também científica. Elas se tocam ao brincar, se sentam e rolam pelo chão. Algumas até lambem o chão. Eu não estou exagerando e nem dizendo que os professores permitem. A questão é que as crianças agem de forma inusitada e muitas vezes imprevista. E antes que possamos impedir, já aconteceu. Simples assim. Por isso, o ambiente da escola é cuidadosamente preparado para as crianças como um lugar seguro para elas. Porque não podemos travar seus corpos, impor o limite dos corpos através do medo, o que agora poderia ocorrer pelo medo do vírus. Exatamente porque isso poderia causar outros problemas no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento pleno da criança. Além disso, dada a construção da autonomia que a criança pequena está desenvolvendo, não há possibilidade de prever todas as suas reações e, por isso, a obediência aos protocolos de higiene, de isolamento, seriam impossíveis. Outras condições de convívio escolar, claro, são asseguradas pelos professores, porque eles são capacitados, formados para educar crianças nesses contextos institucionais. Estudam sobre diferentes concepções de criança e diferentes infâncias, mas não há receita. O imprevisível faz parte da realidade. Por mais que não queiramos, bebês mordem, crianças brigam e caem, e acontecem tantas outras questões no cotidiano escolar, apesar de nos formarmos para lidar com ele e ainda tendo consciência de que a prática no chão das escolas nos forma ainda mais diariamente. As crianças disputam brinquedos, colocam a mão na boca, comem meleca, bebem água no copo do colega, mesmo sem nada disso ser permitido. Então, já afirmo, com conhecimento de causa, não há como manter distanciamento entre crianças, não há como usarem máscaras de forma adequada, não há como não compartilharem brinquedos, não há como não meter a mão na boca, nos colegas, nos objetos e tudo quase que ao mesmo tempo. Essa é a realidade da escola. E por mais que precise mudar, não há como deixarem de ser crianças. Elas são crianças. E o papel da escola jamais poderá ser negar o direito delas de serem crianças. Portanto, não adianta escreverem protocolos que não podem ser aplicados. Isso seria enganar famílias, escolas e toda a sociedade. O retorno às aulas não atende às crianças. E os direitos das crianças precisam ser respeitados. No ECA, o artigo 5º diz que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. O artigo 7º diz que a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento tardio e harmonioso em condições dignas de existência. O retorno às aulas com a pandemia ainda presente não seria negligência? Estaríamos garantindo o direito à vida e à saúde das crianças com esse retorno ainda da pandemia? Elas estão com saudade da escola. Sei que muitas estão, mas elas estão com saudade exatamente dos vínculos e das relações, não é dos conteúdos. Pelo menos as crianças que eu vi estão com saudade dos amigos, dos professores, de brincar na escola, bem pertinho do outro. Enfim, nos grupos de educadores que eu troco conhecimentos e experiências, vejo que são essas questões que nos deixam angustiados e preocupados com o retorno. Não vejo como retornar sem considerar tudo que eu apresentei aqui. Seria negligência, seria desumanização. Alguns dizem que até poderia ser genocídio. Não justifiquem o retorno à escola por preocupação com a aprendizagem e conteúdo escolar, até porque a aprendizagem de qualidade envolve todas as questões aqui apresentadas. Agora, a preocupação é preservar a vida das crianças e seus familiares, e escola não é e não pode ser depósito de crianças em hipótese alguma. Precisamos olhar para a qualidade das relações, porque a tensão nos corpos e nas ações dos educadores na relação com as crianças, devido à impossibilidade de seguir protocolos que minimizem os riscos para a saúde em relação ao Covid-19, pode deixar marcas profundas no corpo de cada criança. E nossa preocupação, enquanto profissionais de educação, é com uma educação que também é cuidado, mas, acima de tudo, é qualidade de relação, é respeito à vida, é seguir os princípios éticos, políticos e estéticos que preconizam as leis que apresentam o currículo da educação infantil e do ensino fundamental. Não podemos ser negligentes. Assim eu termino minha fala e agradeço muito por essa oportunidade rica de troca.